Bom dia a todos. Em especial meu amigo Marcelo ali, que eu disse que ia fazer uma vergonha para ele. Bem, eu vou falar um pouco, acredito que, como eu também, todo mundo aqui gosta mais daquelas palestras práticas, mão na massa. Essa palestra hoje é um pouco mais para a gente pensar num futuro próximo. Eu vou falar sobre redes definidas por softwares, ou simplesmente SDN, ou Software Defined Networks. Primeiro um pouco quem sou eu sou graduado em Direito, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pós-graduado em Segurança da Informação, sou funcionário da Universidade Estadual da Paraíba, como técnico de informática na parte de redes, e sou gerente de TI de um provedor de internet, provedor voax.com.br. Tomo conta de toda a parte do backbone, servidores, concentradores PPPoE. A nossa agenda vai ser essa, se Murphy deixar. A gente vai ver o porquê do Software Defined Networks, o que é, o que não é, falar um pouco do OpenFlow e onde o MikroTik Router OS entra nessa história. Primeiro um pouco do porquê. Por que isso? Essa tecnologia de SDN é uma coisa relativamente nova, muito nova, foi desenvolvida na Universidade de Stanford. E o principal é o seguinte: hoje a nossa rede, a parte de rede é praticamente crítica. Acredito que muitos de vocês são provedores de internet e quando você tem alguma indisponibilidadezinha, o seu telefone lá no suporte não para de tocar, não é verdade? A gente saiu do tempo das telefonias que a gente usava comutação por circuito e hoje praticamente tudo é comutação por pacote. Então tudo vai estar em cima dessa rede, certo? E com o advento aí do vídeo, IPTV, streaming, essa criticidade vai ficando muito mais aparente. Outra coisa, por que do SDN? A nossa rede hoje, ela está ossificada, certo? Totalmente engessada. Do ponto de vista tecnológico de protocolos, a gente está difícil de crescer, de evoluir. E, assim, dos protocolos de redes, a gente não tem nenhum protocolo manipulável ao ponto que a gente queria. Um dos mais manipuláveis que a gente tem é o BGP, porém, vez por outra, a gente ainda encontra uma barreira técnica ali. A gente quer fazer uma coisa, mas o protocolo não deixa. Outra coisa, a padronização de novos protocolos demora bastante, uma vez que a gente tem que seguir lá, passar por discussões no IETF, outros órgãos, sair RFC. A gente tem aqui um exemplo dessa RFC 2460 de dezembro de 98, que trata do IPv6, que até hoje a gente vê que ainda está engatinhando. Por mais que o pessoal do NIC-BR fomente isso aqui no Brasil, mas a gente vê que a adoção é pouca por parte de grandes operadoras e até mesmo dos provedores de conteúdo e provedores de acesso. Outro porquê, os nossos equipamentos que rodam, que fazem roteamento, na verdade são caixas pretas, no sentido do código. Você configura, mas você não sabe o que realmente está rodando ali a nível de código, certo? No máximo a gente tem o quê? Um CLI, para a gente fazer algumas configurações, e um SDK. O fabricante dá um SDK para você customizar alguma coisa, mas às vezes não é o que a gente precisa, não é suficiente. E isso vai implicar diretamente no desenvolvimento de novos protocolos. Eu quero pensar já na internet do futuro, Internet 2, desenvolver protocolos. Mas como é que eu vou fazer isso? Uma vez que a padronização demora, eu não tenho acesso a meus equipamentos, é uma caixa preta. E aí, o que é que eu vou fazer? Além de, eu vou ter que testar na minha rede de produção, como é que eu vou fazer isso? Então, eu convido vocês a pensar isso junto comigo aqui agora. Como é que a gente vai desenvolver a nossa rede, a nossa internet? O futuro, como vai ser? Outro porquê.
É aquela velha frase americana, time is money, né? Tempo é dinheiro e a gente tem que agilizar todos os nossos processos. Isso, um exemplo bem interessante que eu vi, foi da Campus Party, do ano passado, se eu não me engano. Um certo fabricante que forneceu toda a interconexão de suítes, tinha em torno de 150 suítes, e ele disse que levou 30 segundos para configurar cada suíte. Se você fizer uma conta rápida, você vai ver que vai demorar bastante, né? Um funcionário só para fazer isso vai ficar lá a noite toda para fazer essa configuração. Por mais que você já tenha backup, alguma coisa ou outra você vai ter que configurar e vai levar um certo tempo. E o que a gente precisa hoje é tornar a rede programável. Hoje a gente tem uma rede configurável. A gente precisa tornar ela programável. Realmente eu quero mexer mais a fundo na minha rede. Eu quero realmente ter o controle sobre essa rede. E aqui agora o caso-chave que começou essa discussão. A Nicira é uma empresa, uma startup dessas que começam a arrecadar dinheiro para montar depois algum projeto. E essa Nicira tem o link, esse slide vai estar disponível depois. A VMware comprou a Nicira. A startup começou o seguinte: ela arrecadou 100 milhões para montar a empresa, e 2 anos depois a VMware comprou ela. Adivinhe por quanto? 1,2 bilhões. Quem não queria um investimento desse em 2 anos? E o que acontece? A VMware, ela não gastou esse dinheiro à toa. Com certeza houve bastante pesquisa e pensaram, isso aí vai dar dinheiro, isso aí é o futuro. A Nicira, ela trabalhava justamente com SDN, Software Defined Networks, e a VMware fez essa compra. Outra coisa, novo caso, Google, ele participou de uma feira, de um congresso como esse, que é o Open Network Summit de 2013, e anunciou que estava usando SDN e OpenFlow, a gente vai ver mais para frente, no seu backbone, porém sem muitos detalhes. E é aquele negócio, o Google está usando alguma coisa, pode correr para usar também, que é bom. Então, depois que o Google anunciou isso, causou mais fomento sobre SDN. Se o Google está usando, e principalmente sem os detalhes, né? Deve ser uma coisa boa. E aqui as conclusões do Google, certo? Por mais que eu esteja convidando vocês a pensar aqui no futuro, o Google já avisou. OpenFlow já é para ser usado no mundo real. Ou seja, ele já tá usando. SDN também está pronto para o mundo real. Ele simplifica o gerenciamento da rede, uma vez que o SDN vai centralizar essas configurações e essa funcionalidade. Rápido desenvolvimento. E ele anunciou, né, que está usando nos seus data centers WAN, os data centers que ligam os continentes, os países. Está rodando o OpenFlow, colocando já em produção, e teve aí, conseguiu mais gerenciamento e reduziu um pouco o custo. Sobre o que é propriamente dito o SDN. A gente sabe que lá dos nossos cursos de rede e tudo, a parte de rede de um switch, por exemplo, ele está dividido em control plane, que é o plano de controle, e data plane, que é o plano de dados. O control plane vai ter ali todas as lógicas de encaminhamento, o que vai ser feito quando aquele pacote chegar naquela porta. O data plane, simplesmente já implementado em hardware, é a parte que vai fazer o encaminhamento, sem muito o que pensar. Chegou, ele já sabe o que fazer por conta das regras e encaminha. O que é esse SDN? A gente vai simplesmente separar essa parte do control plane, a gente vai arrancar ela ali do switch e vai colocar num componente externo. A gente vai ter agora um controlador externo para controlar aquele switch. Não vai ser mais o próprio switch que vai ter aquela inteligência do que fazer com o pacote. Vai vir de um ente externo. E com o OpenFlow, que a gente vai falar, foi criada uma API, tudo padronizado, de como vai ser feito essa conversa desse ente externo com o switch para fazer esse forwarding de pacotes.
Aqui nessa imagem a gente pode ver, a gente vai ter uma aplicação. Nessa aplicação eu defino a lógica, eu defino o que eu quero fazer com o pacote. Essa aplicação, ela conversa com o meu controlador e esse controlador manda a informação para o meu switch. Chegou no meu switch, aí entra a função do data plane, que é encaminhar os pacotes. Porém, toda a regra foi eu que disse o que ele ia fazer. Isso começou na Universidade de Stanford, surgiu em 2007. Veja que em termos de rede é uma coisa relativamente nova. Vide o exemplo do IPv6 que vem lá de bem mais tempo. Em 2008 começou a se falar nisso. 2009, 2010 saiu a primeira versão do OpenFlow, que é a API que controla isso tudo. Vejam que é uma coisa bem recente. Aí o que não é o SDN? Não é simplesmente rodar uma máquina virtual. Não é isso. Não é simplesmente uma automatização de configuração. A gente vai ter o funcionamento da rede centralizado, mas não é uma aplicação simples que vai automatizar a coisa. Também não é uma API que gera um script para configurar tudo automático. Sim, é o OpenFlow. Ele é isso aí. É um projeto open source, como foi desenvolvido lá no projeto de Stanford. Stanford tem um projeto de pesquisa que é justamente da internet do futuro, que foi onde saiu esse protocolo OpenFlow. Ele funciona daquela forma, o controlador OpenFlow se comunica com o switch através de um túnel seguro e ele passa a comandar o que o switch vai fazer no seu plano de dados, no seu encaminhamento. Ele é um centralizador de decisões lógicas, uma vez que com um controlador eu posso controlar toda a gama de switches que eu tenho na minha rede, na minha empresa. Eu vou ter um ponto só de centralização dessas configurações e todos os switches vão passar a ser comandados por esse controlador, dando maior controle à sua rede e permitindo uma visão geral do que você tem, do que você quer fazer. Padronização. Já foi padronizado, como todo software open source é padronizado, tem essa API de controle, certo? É um pouco uma volta às origens, uma vez que a internet ela nasceu para ser uma conexão fim a fim. E a gente viu que no decorrer da nossa história de rede, não foi isso. Mas uma vez que você está rodando OpenFlow e você tem controle sobre todos os seus switches ou roteadores, você passa aquele primeiro switch ali, quando entrar o pacote, você vai ter o controle de toda a rede. Para onde ele vai, para onde você quer que ele vá. Isso aqui é um exemplo do site sdncentral.com, que ele fala de uma das possíveis aplicações. A gente está vendo aqui Netflix, os clientes lá que têm mais dinheiro e você pode fornecer um canal maior para esse serviço Netflix, de acordo com a remuneração desse cliente. Você pode fornecer vários outros serviços dentro da sua rede, uma vez que você vai ter bem mais controle. Um outro exemplo, a gente vai entrar no campo da viagem. A gente pode viajar na seguinte forma. Uma vez que eu tenho todos esses controles sobre o switch, aí eu posso vender um serviço para... Eu utilizo determinados tipos de switch. Outro fabricante, a NSA, todo mundo acompanhou o caso, tinha um fabricante que eles estavam colocando um backdoorzinho já dentro do switch. Eu posso vender uma aplicação governamental que não passe por essa determinada marca de switch. Eu posso controlar isso. Outro exemplo, no meu provedor eu já tenho switches que já foram comprados há muito tempo, ou seja, ele já se pagou, contabilmente o valor dele já é menor, né, porque ele já foi usado. E eu tenho também equipamentos novos. Eu posso colocar determinados clientes para esses equipamentos novos e determinados clientes para esses equipamentos mais antigos.
Isso agora, com o OpenFlow, o limite é a sua criatividade do que você vai fazer na rede, como você vai trafegar esses dados. Como funciona o OpenFlow? São baseadas em padrões. O pacote vai chegar com determinadas informações do seu cabeçalho e o OpenFlow tem certos campos que ele vai ler. Qual o endereço MAC de origem, qual o endereço MAC de destino, por qual porta esse pacote entrou, qual a ação que eu vou fazer. Eu posso dropar o pacote, posso encaminhar para outra porta, posso marcar adicionar ele em uma VLAN. Isso a gente vai ver os campos. Como funciona? Um computador inicia a conexão, manda para um switch OpenFlow. Esse switch, chegou um pacote. A partir do momento que ele é um switch OpenFlow, ele não sabe o que fazer com esse pacote. Ele ficou burro. Aí ele manda para o controlador. Esse pacote aqui, quando chega no controlador, ele vai analisar todos esses campos do cabeçalho e vai devolver para o switch a informação. Aquele fluxo, aquele padrão, o que eu devo fazer se outro pacote daquele chegar? Aí ele instala esse fluxo no switch OpenFlow e aí passa a funcionar. Eu falei de controlador. Esse controlador, existem vários controladores, a maioria deles são gratuitos e são desenvolvidos em várias linguagens de programação. Para você vai ter que ter um conhecimento básico de programação para você conseguir construir as suas aplicações baseadas nesses controladores. A gente tem aqui o Nox, ele é desenvolvido em C. Quem manja de C vai pegar esse aí e vai conseguir configurar suas aplicações. O POX é o derivado do Nox, porém ele é feito em Python. Quem manja de Python já vai conseguir também. Os outros três do outro lado, o OpenDaylight, Floodlight e o Beacon, são desenvolvidos em Java. Então, quem manja de Java, inclusive o OpenDaylight já tem uma interface web bem fácil de você trabalhar e criar suas aplicações. Acredito que não dê para todo mundo ver, mas aqui estão os cabeçalhos que o OpenFlow pode dar match. Ali a gente tem porta de entrada, endereço Ethernet de entrada, de saída, VLAN, pacote, as próprias portas TCP e UDP, e tem o link ali embaixo também que tem a especificação mesmo, o padrão do OpenFlow explicando isso tudo direitinho. Aqui já falando o campo e falando algumas notas, certo? E como funciona essa tabela de fluxo, que eu falei que o fluxo ele é instalado no switch. De acordo com aquele campo, a gente tem esse exemplo aqui, o pacote chegou para o controlador com um IP de destino ali, 5.6.7.8, e qual a ação que o controlador mandou aquele switch fazer? Encaminhar para a porta 1. Então, a gente pode ter um simples encaminhamento de porta. Nesse caso, como o switch ia funcionar, como realmente um switch encaminhamento de porta. Só que nesse caso, já ia ser um encaminhamento baseado apenas no endereço IP. Aqui, outro desenho da tabela de fluxo, a gente tem a regra, o match que ele vai dar naqueles campos, a ação que a gente pode tomar, encaminhar pacotes, mandar esse pacote até então desconhecido para o controlador, descartar ou enviar um fluxo normal. E a gente também essas estatísticas. O que a gente pode fazer a partir daí? Imagina a seguinte situação, na sua empresa você tem um servidor que é crítico na sua empresa, ele precisa ter disponibilidade de rede e tudo, só que tem uns funcionários lá que gostam de baixar vídeo, fica baixando vídeo direto lá. A gente pode criar uma aplicação
que quando ele identificar um padrão que não seja o do servidor, ele pode dar uma reduzida nessa banda. Só que isso é automático. E aí vocês podem perguntar, mas com o QoS eu conseguiria fazer isso? Sim, é verdade, mas você não vai ter a inteligência desse controlador. Porque ele pode, na sua programação, você pode dizer, eu quero que ele faça essa diminuição de banda, mas só quando tiver uma certa quantidade de tráfego para o servidor. Eu posso fazer baseado nessa quantidade de tráfego e nesse horário. Eu quero que vocês entendam essa inteligência do controlador. E, inclusive, agentes externos, camarada trabalha com muito videoconferência, sei lá, via Skype. Quando o cara abre o Skype, a gente pode configurar para o Skype mandar um alerta para o controlador e esse controlador já fazer essa reserva de banda automática. Então, se a gente não tivesse o Skype, continuaria tudo numa boa. Abriu o Skype, ele vai fazer uma garantia de banda. Eu quero que vocês entendam, essa a inteligência do controlador. Aí na tabela de fluxo, a gente pode fazer simplesmente um encaminhamento de portas ali, para a porta 6, baseado em MAC destino, MAC origem. Com mutação de fluxo eu posso ser muito específico. Eu posso dizer que aquele pacote, ele tem que entrar pela porta 3, com aquele MAC de destino, com aquele MAC de origem, naquela VLAN, com aquele endereço de IP, com aquele endereço IP de destino. O que ele vai fazer? Mandar para a porta 6. Eu posso ser muito específico se eu quiser. Pode funcionar também como um firewall normal. Imagine um switch, até então, vai se transformar num firewall. Basta eu trabalhar com os pacotes, porta de origem, porta de destino, e a ação vai ser de descartar esse pacote. Posso já trabalhar como um roteador, baseado no endereço IP de destino, eu posso mandar para aquela porta. Percebam, um switch já se transformou num firewall, se transformou num roteador agora. Por quê? Porque toda a inteligência vai estar no seu controlador. E posso também fazer uma comutação de VLAN. O que entrar com aquele MAC de destino, naquela VLAN, eu mando para a porta 6, 7 e 9. E para a gente ver um pouco como vai funcionar isso no RouterOS. Eu não consegui, Murphy atacou, eu não consegui preparar um cenário real. Mas eu gravei um vídeo, como a gente vai fazer para configurar isso no MikroTik, e um pequeno exemplo. Isso é a parte de configuração do SDN no MikroTik. A gente vai ter que baixar só o pacote OpenFlow lá no site da MikroTik. Depois disso, adiciona o switch, coloca um nome relativo. E no controlador a gente vai colocar o IP do controlador, onde ele vai buscar essas informações. Feito isso, a gente vai ter que adicionar as portas que a gente quer que faça parte do nosso suíte OpenFlow. Então, a partir do momento que a gente adiciona essas portas elas não sabem mais o que fazer com os pacotes. Elas vão passar a funcionar inteiramente com o OpenFlow. Toda aquela regra de MikroTik que a gente pode configurar não vai funcionar mais para essas portas. Pronto, tudo adicionado. A nossa RB, nesse meu exemplo, foi uma RB 450G. Ela está funcionando agora 100% com OpenFlow. E a gente vai ter que ter conectividade juntamente com o controlador. Então a gente vai ter que colocar um IP na mesma faixa de rede para se comunicar com esse controlador. Feito isso, está configurado o nosso suíte OpenFlow.
Veja que não tem nenhum fluxo instalado na RB. Uma vez que ela ainda não fez a conexão com o controlador, ela não tem nenhum fluxo instalado. Ou seja, se você mandar um pacote para lá, ele não vai saber o que fazer. No nosso caso, a gente usou Rotherboard. Por quê? Porque por julgar ser um hardware interessante, bom e com um custo justo. Nesse caso, a gente usou uma 450G. O suporte ao OpenFlow no RoteOS veio aí da versão 6 RC8. Foi adicionado esse pacote OpenFlow para ser instalado nela. A gente tem um pequeno tutorial, né, lá no wiki do MikroTik. Inclusive ele deixa claro ali que não usem em produção, porém a gente já viu o Google falando que está pronto para o uso no mundo real. A gente vai baixar ali todos os pacotes. Quando você clicar em todos os pacotes, ele já vai vir com esse pacote OpenFlow junto. Um exemplo bem simples que eu fiz. Eu tinha um roteador Wi-Fi desses de plástico, internet chegando nele e meu celular. O que eu fiz? Onde a internet chega, eu coloquei a RB450G só para cortar ali o meio do caminho. E um computador fazendo o papel de controlador. Se a RB ela não recebeu nenhum fluxo, não tem nada instalado nela ainda, essa comunicação da internet com o roteador não vai existir. Porque o pacote vai chegar ali e ela não vai saber o que vai ser feito. A RB, nessa porta PoE, foi ligado direto o cabo do notebook rodando o controlador. Aquele vídeo que a gente passou, foi a parte de configuração do MikroTik. Aí depois eu pluguei esses outros dois cabos, que é o cabo que vem da internet e o cabo que vai para o roteador. E agora vem o vídeo que a gente fez um teste. Esse controlador que eu usei foi aquele POX, está rodando numa máquina virtual em Linux. Certo? A gente vai startar a máquina virtual. Lembrem, o nosso switch já está lá configurado, com o IP setado, tudo certinho, só aguardando a conexão com o controlador. Foi logado no sistema e vai ser executado Primeiro a gente vai configurar também o nosso controlador, tem que estar na mesma faixa de IP. Veja que ele está ali Ele estava com outra faixa, eu tive que alterar para ficar na mesma faixa de IP. O IP do nosso switch foi o final 1 e o do controlador foi o final 2. A gente vai testar a conectividade, ver se realmente deu tudo certo. E teve sucesso. Ou seja, o meu controlador já tem conectividade IP com o nosso switch. Aí vamos rodar agora o controlador propriamente dito. A partir do momento que eu pluguei aqueles cabos, o cabo da internet e o cabo do roteador, os pacotes já começaram a trafegar. Porém, ainda não foi instalado nenhum fluxo, certo? Não foi instalado nenhum fluxo, mas a gente vai ver que já tem alguns pacotes ali, certo? Porém, esses pacotes estão chegando nas duas portas e estão sendo dropados, né? O switch não sabe mais o que fazer com esses pacotes. A gente vai rodar agora o controlador. O controlador, eu usei uma aplicação que já vem por padrão nele,
que é uma aplicação de suíte camada 2. Vocês podem pensar, ora, essa coisa toda para fazer o que um suíte de 30 anos atrás já faz. Mas, volto a dizer, essa aplicação que eu estou rodando de um suíte L2, eu podia fazer uma aplicação muito mais robusta, com mais detalhes que eu quisesse. A gente viu ali, ó, conectou o nosso suíte, e a partir de agora a gente vê ali nos flows, todos esses fluxos já foram instalados. Ele já passou agora, o meu controlador já passou a dizer para a minha RB o que fazer com os pacotes, certo? Aí eu fiz um teste com um celular, aqueles medidores de internet, a gente vai ver que vai subir ali o tráfego nas duas portas. Manda pro meu amigo dar uma olhada. Viu? Tá bom, peraí. Tá na faixa de 300k. Já começou a subir um pouquinho. Ou seja, realmente funcionou. O controlador mandou as informações para a RB, que até então não sabia o que fazer com os pacotes, 9 MB ali, 12 MB, e foi instalado, esses fluxos foram instalados na RB, e ela passou a funcionar, a princípio, como um suíte normal, de camada 2. Certo? Pronto. Aqui estão meus contatos, certo? E se alguém tiver alguma pergunta, volto a dizer que eu quero que vocês pensem nisso, numa tecnologia, numa inteligência maior. Uma vez que a gente tirou a inteligência do seu suíte e está rodando em uma aplicação que eu posso programar via a minha linguagem de programação preferida, o limite é a minha criatividade, o que eu posso fazer, certo? Duas perguntas. Gostaria que você falasse para nós qual que é o fabricante que já vende com a backdoor aberta, qual é o nome? E a outra, por exemplo, se a gente pegar um switch bem antigo aí, uma marca, um switch que a gente compra barato aí no eBay por 30, 40 dólares aí, bem antigo, se funciona isso aí nos modelos antigos, até que modelo? Bem, o suíte aí que já veio aí com algumas backdoors foi o velho Cisco, né? Tinha o pessoal lá, tem fotos inclusive, o pessoal instalando lá um backdoorzinho já em hardware e tudo. E como você falou, suíte barato assim ainda não tem, porque para ter essa tecnologia, esses suítezinhos de plástico assim ainda não tem essa tecnologia. Mas, como eu falei, a gente pode comprar aqueles TP-Link que tem uma firmware específica que adiciona a funcionalidade do OpenFlow. Link-C já tem uma firmware específica. Mas por que eu falei do MikroTik? Porque é um hardware bom e de um custo justo, custo honesto. Principalmente essa série que eu gosto muito, RB450, 750, dá pra gente fazer muita coisa. E assim, desses fabricantes foi um que assim, disponibilizou muito rápido o OpenFlow. Pacotezinho, instalou, a configuração a gente viu que é bastante simples e está tudo funcionando. Por isso do MikroTik. E porque eu já uso também há bastante tempo, né? Mais alguém? Quando o switch faz o contato com o OpenFlow, uma vez esse contato estabelecido, ele pode se desconectar, o tráfego não fica passando pelo controlador, certo? E você pode desconectar o controlador e a rede fica configurada? Pode ser configurado de duas formas, a forma reativa e a forma ativa. O tráfego em si, ele não passa para o controlador. O que passa é só aquele padrão. Chegou um pacote na interface, ele não sabe o que fazer, ele não tem aquele fluxo instalado ainda. Ele manda o primeiro pacote
para análise do controlador e ele instala aquele fluxo. A partir daí, tudo que casar com aquele padrão, ele já tem um fluxo instalado e ele já vai saber o que é. Mas não pode ser desconectado, porque imagine se chegar um outro tipo de pacote que ele ainda não sabe. Aí, sem essa conexão, ele não vai saber o que fazer com aquele pacote e vai dropar ele ali, certo? Isso. E o que acontece também? Você pode ter vários switches e um controlador apenas. Aquele controlador não necessariamente ele vai servir para um switch só. Ele pode servir para vários. Isso. Se o controlador não tem uma regra para aquele pacote que chegou, vai ser dropado aquele pacote. Vai morrer ali na interface. Não, na verdade vai chegar a regra para o controlador. Mas como o controlador não vai ter nada, vai ficar ali mesmo. Isso. Só que não é o tráfego todo, vai ser só aquele cabeçalho, tá entendendo? Se os controladores são possíveis de trabalhar em cluster, sim, são. Você pode criar hierarquias para ter uma redundância também, se você quiser. Você pode colocar vários controladores, um controlador para aquela determinada área, outro para outra área. Se cair aquele controlador, vai ter um raiz para conversar com todo mundo. Pode ser feito sim. Mais alguém? Sim, podemos falar de wireless. Só que é o seguinte, hoje assim, existe o desenvolvimento do OpenFlow para hardware e o OpenFlow para software. O software já está bem mais avançado. A gente já está na versão, se eu não me engano, 1.3, que já tem suporte a IPv6 e MPLS. Porém, para hardware a gente ainda está na versão 1.1, que nem IPv6 tem ainda. Só trabalha com os campos básicos do Ethernet. MAC, IP, porta TCP, UDP, origem e destino, essas coisas. Mas, assim, desenvolvimento é claro, uma coisa nova que já desenvolveu tanto. Nesses dias aí vai ter já alguma coisa mas para o wireless já tem também, já funciona. Se pode fazer drop por horário, a criatividade é toda sua. Porque o conhecimento, a inteligência vai estar lá na sua aplicação. Você diz o que você quer, inclusive com interferência de outra coisa. Você tem o controlador, esse controlador vai estar controlando seu switch, por exemplo. Mas você pode criar, sei lá, alguma coisa via socket Java, que vai se comunicar com outro serviço para dar algum start e fazer alguma regra. Isso aí é o seu conhecimento de programação e sua imaginação. Mais alguém? Então, pessoal, me despeço aqui e agradeço a todos. Obrigado.